E a notícia é: Drogaria Araújo indenizará vendedor proibido de usar barba e bigode. Temos ajuda hoje. Olha quem tá aqui. A Lavínia com a sua roupinha de abelha. Que ela fez mêsversário hoje, gente. Dia 11/11. 3 mesinhos. Ó, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. A minha gorduchinha hoje vai me ajudar. Eu vou ficar só um pouquinho com ela, senão vocês não vão conseguir prestar atenção. Vamos lá, filha? Vamos lá? Vamos lá. Bom, o autor, ele foi demitido por justa causa. Por causa do bigode? Negativo, não foi por causa do bigode. Eu vou explicar pra vocês primeiro, depois a gente fala do bigode, tá? Olha só, segundo o autor, ele foi demitido por justa causa em fevereiro de 2024. Segundo ele, a empresa justificou a demissão dele porque ele não teria preenchido a ficha de EPI quando ele fazia o quê? Aplicava os injetáveis. Então ele tinha que preencher uma ficha de que estava usando o EPI. E ele não estava preenchendo essa ficha. Por conta disso, ele foi demitido por justa causa. O autor, porém, contesta, diz que não. E diz também que nunca havia sido punido antes por esse tipo de situação. Essa informação é importantíssima. Presta atenção em mim. A informação de que ele nunca foi punido antes por falta de EPI, que é equipamento de proteção individual. Ele também destacou que a própria empresa possui um normativo interno, certo? A empresa possui um normativo interno dizendo o seguinte, que estabelece regras claras para a aplicação de punições disciplinares, mas que essas regras não foram respeitadas no caso dele. Então temos o quê? Esse regimento interno que explica como deve ser aplicada as penalidades, né? E também a justa causa. Eu vou dar ela agora pro papai dela, porque a partir de agora vocês precisam prestar atenção. E aqui eu tenho certeza que tá desfocando a atenção de vocês. Dá tchau pro pessoal. Tchau! Já voltamos. Vamos continuar daqui então. Vamos lá. Segundo o normativo da empresa, tem que ter uma gradação de penalidades para o mesmo fato. Então, primeiro, cometer um fato. Você vai receber uma advertência, depois uma suspensão e depois uma justa causa. E só em caso de reincidência no mesmo fato poderia haver punição mais grave. O autor ressalta ainda que fatos diferentes não podem ser punidos como se fossem continuação um dos outros, quebrando essa ordem. Então, cometeu um fato, você recebe uma advertência, uma suspensão e uma justa causa, como eu disse. Se você cometeu um fato, depois você cometeu uma outra situação diferente daquela, você não pode receber uma suspensão, e sim uma advertência. Vocês entenderam? Por fim, ele afirma que supostas irregularidades apontadas pela empresa foram meros erros de procedimento, que foram corrigidos e, inclusive, foi descontado do salário dele. O que, para ele, afasta qualquer justificativa para uma demissão por justa causa, pois já houve uma penalidade que seria o desconto no salário dele. Agora sim, sobre a barba. Vamos lá. O autor afirmou que sofria perseguição constante do gerente da loja por usar barba. Segundo ele, durante o último ano de trabalho, ele era pressionado quase que diariamente para retirar totalmente a barba dele. Ele explicou que sempre manteve um cavanhaque curto, bem cuidado e aparado, nunca deixou a barba crescer de forma desleixada. Disse, inclusive, que a barba fazia parte da sua identidade, autoestima e personalidade. Além disso, relatou que possui foliculite facial e que o uso da lâmina causava dor, irritação, pelos encravados e inflamações, especialmente na região do cavanhaque. Mesmo assim, o gerente teria ido além. O autor foi obrigado, então, a assinar uma ocorrência, um registro de ocorrência, no qual constava a ordem para que ele retirasse a barba, o bigode, sob a ameaça de dispensa por justa causa. Diante, então, da pressão, o autor acabou retirando a barba, mas afirmou que isso lhe causou abalo emocional, perda de autoestima e sensação de apagamento da própria identidade. A barba é a maquiagem do homem. O meu marido, pra quem não viu ainda as fotos, tem foto do dia do parto, da Lavínia. Meu marido tem uma barbona desse tamanho aqui. Se um dia ele tiver que tirar essa barba, eu entro em desespero. Por fim, destacou que outros funcionários também usavam barba, mas somente ele foi advertido formalmente, quando ele teve ali que assinar aquela ocorrência, o que reforça a perseguição e o ato discriminatório da conduta da empresa. Então ele requereu o quê?
a reversão da justa causa em demissão sem justa causa para receber todas as verbas trabalhistas e mais uma indenização por danos morais. A empresa, quando foi se defender, diz o seguinte, que o autor foi despedido por justa causa porque praticou reiteradas condutas demonstrando indisciplina e insubordinação e juntou no processo as 12 penalidades que ele sofreu durante todo o trabalho dele, sendo a maioria por suspensão. Olha só. Eu até colei aqui para não me perder, tá? Eu colei aqui as penalidades. Seguinte, ele sofreu a primeira penalidade dele, que foi uma notificação educativa, lá em 2018, por realizar venda errada de produto. Depois, uma advertência escrita em 2019, pelo mesmo fato. Depois, uma suspensão pelo mesmo fato, outra suspensão pelo mesmo fato, uma outra suspensão e uma outra suspensão pelo mesmo fato. Tudo isso no ano de 2019. Depois ele sofre uma suspensão por ausentar-se do local de trabalho, uma suspensão direta já por conta disso, uma advertência por separar produto fora do local designado, depois uma suspensão direta, deixar produto vencido na sessão, uma suspensão por ausentar-se do local de trabalho, mais uma suspensão por se negar a realizar as tarefas da função e mais uma suspensão de deixar o produto vencido na sessão. Aí sim vem a justa causa, que é a justa causa porque ele não registrou o uso de EPI quando foi aplicar os injetáveis. Então aqui, conforme a empresa juntou as penalidades dele, a justa causa foi direto por conta da falta do uso de EPI. Sobre a barba, não houve perseguição ou hostilidade, afirmando que o vendedor não foi obrigado a tirar totalmente a barba. A empresa alegou ainda que eventuais problemas com a gerência poderiam ter sido levadas aos canais próprios disponibilizados aos empregados. Então ele não fez nenhuma denúncia no canal dentro da empresa. O juiz, quando foi julgação, ó, procedente, vai reverter a justa causa em demissão sem justa causa e também, ó, indenização por danos morais. O juiz afastou a justa causa aplicada ao trabalhador e entendeu que a empresa agiu de forma desproporcional. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que o juiz entendeu. Segundo a decisão, as irregularidades apontadas pela empresa, como separação de produtos fora do local correto ou esquecimento do produto vencido na sessão, não têm gravidade suficiente para caracterizar desídia. Desídia é um dos motivos que leva à demissão por justa causa. Desídia é desleixo, é preguiça, é você não fazer as coisas direito, falta de atenção. Isso é desídia. Nem mesmo quando analisadas em conjunto. Então o juiz analisou todas as penalidades e viu que todas elas em conjunto não são todas motivos ali suficientes para uma demissão por justa causa. A prova oral, a prova feita em audiência, confirmou que a rotina de trabalho era intensa, o que afasta a ideia de desleixo ou desinteresse do empregado. Então, como ali dentro da empresa a rotina era muito intensa, poderia acontecer ali um equívoco de colocar um produto no lugar errado, realmente ter esquecido de tirar o produto vencido. Além disso, o juiz destacou um ponto muito importante, olha só. Faltou imediatidade na punição. O último dia em que ele não fez o registro, se eu não me engano foi 20 de janeiro, eu não me lembro agora porque eu esqueci de pôr aqui, mas ele só levou então a justa causa dias e dias e dias depois, ali no início de fevereiro, então não houve a imediatidade. A empresa alegou que o autor aplicou injetáveis em várias datas sem preencher a ficha de EPI. EPI é equipamento de proteção individual. Então ele não preencheu as fichas. Mas, se a própria empresa tem o dever de fiscalizar o uso dos equipamentos, de fato a empresa tem que fiscalizar, como ela mesma afirmou no processo, essas falhas não poderiam ter sido acumuladas silenciosamente para só depois então justificar uma justa causa. O que o juiz quis dizer? A empresa tem o dever de fiscalizar o uso do EPI. Isso é obrigatório. É responsabilidade da empresa. Se a empresa está vendo que ele não está preenchendo corretamente o uso ali do EPI, e aí não faz nada, e de repente, do absoluto nada, dá uma justa causa no empregado, para o juiz isso foi desproporcional. Ele ficou quietinho, esperando acumular essas faltas para, de uma vez só, dar justa causa. Aqui o juiz continua dizendo, elas deveriam ter sido corrigidas no momento em que ocorreram. Essas falhas deveriam ter sido corrigidas no momento em que ocorreram. Embora a empresa tenha demonstrado que, formalmente, seguiu a sua norma interna de aplicação de penalidades, o juiz deixou claro que isso não impede o judiciário de analisar o conteúdo da punição.
Você pode até criar suas regras internas, mas é o judiciário que vai analisar se realmente tem cabimento ou não tem cabimento essa norma interna que você criou. A existência de um regulamento interno não afasta a necessidade de que a justa causa atenda aos requisitos legais: gravidade, proporcionalidade, imediatidade e nexo da conduta. Diante disso, o magistrado concluiu que não estavam presentes os pressupostos necessários para a manutenção da despedida por justa causa, reconhecendo então o excesso de penalidade aplicada. Então, reverteu a justa causa. Sobre a barba, o juiz destacou que a própria preposta da empresa, preposto, é o representante da empresa que vai em audiência falar em nome da empresa. Então, a própria preposta da empresa admitiu em depoimento que, até o início de 2024, existia uma política interna que proibia o uso de barba no ambiente de trabalho. Tinha uma proibição. E o ponto central da decisão foi esse daqui, A empresa não apresentou nenhuma justificativa razoável ou proporcional para impor essa regra. Você pode impor a regra, mas ela é proporcional? Se não for, o judiciário vai te condenar. Não explicou porque a barba causaria prejuízo, risco ou impacto no trabalho. Para o juiz, só esse fato já foi suficiente para acolher o pedido do trabalhador de indenização. Segundo a decisão, proibir o uso de barba sem motivo plausível ultrapassa os limites do poder diretivo do empregador. Essa conduta viola direitos importantes do trabalhador, como imagem pessoal, intimidade, liberdade de escolha e, principalmente, a autoestima. Em outras palavras, o juiz deixou claro que a empresa não pode, olha só, interferir na aparência do empregado de forma arbitrária, sem uma razão concreta e legítima. Tem que ter um porquê de pedir para o funcionário não usar barba. Então, condenou a empresa a uma indenização no valor de R$5.000 a título de danos morais. A empresa não gostou nada disso, recorreu para o TRT e o desembargador entendeu de forma igual, de manter a reversão e também a condenação em R$5.000. Agora me diga o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.